Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre um mal que afeta mais de 5% da população do Brasil, um número que ultrapassa os 11 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. No mundo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com essa doença que se tornou a principal causa de incapacidade laboral no planeta. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Josiane Cândido, psicóloga e psicanalista. Josiane, muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso. E de forma virtual, a gerente assistencial do Hospital Francisca Júlia, Tânia Guerra. Tânia, muito obrigado pela tua presença, mesmo que virtualmente. Eu é que agradeço pelo convite, Fernando. Muito obrigada. Josiane, começando com você. A depressão é um mal que tem afetado cada vez mais pessoas em todas as idades, em todas as classes sociais. A que se deve essa epidemia de depressão? Então, a depressão é considerada o mal do século XXI, né? A gente diz que é uma epidemia de tristeza e desencanto, né? Vivemos numa sociedade que nos exige muito. A gente tem ideais, né, de sucesso, de beleza, de fama, e a gente se exige de uma tal forma que se coloca numa condição muito complicada, de tristeza, de desamparo. A depressão, na verdade, é uma questão muito séria, é uma doença, é um transtorno mental que tem um alto impacto social. Ela tem uma alta prevalência, né, e ela afeta a vida de milhões de pessoas, independente da faixa de idade, como você disse, desde jovens até crianças, até idosos. Então, nós temos que estar atentos para esse movimento que o mundo está fazendo. Na verdade, Fernanda, a depressão é tratada desde a época de Hipócrates, lá atrás. E ela era vista como a bile negra, que deixava as pessoas escuras, porque ela traz essa condição mesmo, né, de um entristecimento, de uma apatia. O que eu acho muito importante a gente dizer é que tristeza é diferente de depressão. Tristeza faz parte de todos nós, da nossa vida, é uma emoção, né, básica do ser humano. A depressão não. A depressão é caracterizada por uma tristeza persistente, uma tristeza prolongada, é algo que se estende, né? A pessoa fica apática, ela fica desanimada, ela tem anedonia, que a gente chama, que é a perda de prazer, né? Nas coisas que antes ela tinha prazer, ela fica com desesperança, sente muito desamparo. A gente fala que nós estamos vivendo uma época que dói existir, sabe? Que ser você, tá na própria pele, às vezes é muito doloroso, porque são muitas exigências sociais, né? Muitas mudanças, um mundo fast, né? Tudo é muito rápido e as pessoas não estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Então a gente verifica um aumento, né, da prevalência de depressão no mundo, principalmente depois da pandemia. A gente teve quase o dobro, né, de prevalência de depressão e ansiedade, inclusive no Brasil, obviamente, né? Agora, como você falou, existem crianças com depressão também? Sim, existem crianças com depressão, crianças que passam por eventos traumáticos, como perda, né, de um ente querido, pai ou mãe, ou um divórcio dos pais, o isolamento, podem, né, desenvolver, né, sintomas depressivos na infância, e essas crianças têm 2,4 vezes mais chance de ter depressão na fase adulta. Essa mudança entre a criança, essa fase, né, de criança, adolescência, a questão dos hormônios também pode aumentar essa depressão, esse problema dessa criança? Então, na adolescência que costuma, né, como tem uma mudança hormonal bem importante, que a gente fala que o adolescente ele faz o luto da infância para se apropriar de um novo corpo, uma nova condição, a possibilidade dele ter depressão é grande. Mas a gente tem que diferenciar, né, porque a adolescência é um período muito difícil. E aí é mais difícil fazer o diagnóstico de depressão na adolescência justamente por todas essas questões hormonais e sociais que acontecem. Por quê, Fernando? A origem da depressão é multifatorial. A depressão é resultado, né, da complexa interação entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Imagina a adolescência que é um boom, é uma explosão de tudo isso.
né? Então, fica um ambiente bastante propício, por isso que a família tem que estar muito consciente para apoiar esse adolescente, estar atento aos sinais e sintomas para fazer prevenção. Tânia, qual que é o perfil das pessoas que te procuram, que você vê no seu dia a dia com cada vez mais depressão? Então, aqui nós somos uma instituição já para internação, né? Temos também os ambulatórios na cidade, mas o que chega para a gente aqui são pacientes já adoecidos, então, com depressões mais severas, que vêm para um estado aqui para a gente já mais agravado. Então, as pessoas chegam aqui, algumas vezes até com ideações suicidas, tentativas, né? E aí já é o caso em que a rede não consegue mais dar esse suporte para a pessoa, né? Eu digo a rede, no caso CAPES, UBS, as UPAs, e aí vem para nós, né? Para que nesse período ela fique aqui para um tratamento medicamentoso e multidisciplinar conosco, onde a gente tem aqui o médico psiquiatra, que entra com a medicação, né, para organizar essa rede de neurotransmissores aí que afeta, porque também tem uma questão química, né, na depressão. E tem também, muito importante, é a equipe multidisciplinar. O psicólogo, né, é fundamental com a terapia. Nós temos terapeutas ocupacionais, temos oficineiros que desenvolvem as atividades com essas pessoas, educador físico, porque a prática, né, de educação física, de atividade física, é muito importante. Então, tem as enfermeiras, a equipe de enfermagem. Então, ela é acompanhada dentro do hospital, não só pelos médicos, com a parte medicamentosa que se faz necessária, mas também com a equipe multidisciplinar, que também é muito importante no tratamento. Tânia, qual, na sua opinião, deve ser o comportamento dos pais e responsáveis para ficarem atentos, para captar esses sintomas desde o começo, para conseguir tratar esses sintomas de depressão nas crianças e nos adolescentes desde o início? Então, aqui nós internamos adolescentes, né? Nós temos 10 leitos aqui para tratar pacientes que precisem desse cuidado, que no CAPS não está mais atendendo a necessidade. Eu acho que alguns fatores são bem importantes, né? O envolvimento na escola, esse adolescente, esse jovem, ele precisa estar inserido num grupo social, de escola, de igreja, de esporte. Então, o aluno que não vai para a escola, falta, e os pais são chamados porque essa criança não está indo mais para a escola. Isso é um alerta, né? Crianças e adolescentes que passam muito tempo dentro do quarto trancado. Hoje a gente costuma falar que a rede social, ela é muito importante, nos traz muitas informações necessárias, mas também tem levado as pessoas a se fecharem, né, mais. Então, um problema que a gente vê bastante aqui dos adolescentes que internam conosco são as redes sociais. Então, fique atento, né, em relação ao que o seu filho está acessando, quanto tempo esse adolescente passa no celular, o que é que ele está vendo lá, com quem ele está conversando nas redes sociais. Então, eu acho que são pequenos pontos em que os pais, né, precisam se atentar para que esses adolescentes, esses jovens, possam ser cuidados de uma forma mais, não é nem um cuidado, mas uma observação mais adequada dos pais. Josiane, esse ambiente escolar também ele pode propiciar um aumento de depressão por conta do bullying, né? Do não pertencer a um determinado grupo ou determinada turma. Como ficar atento nas escolas com os orientadores, professores, diretores, para que isso não ocorra? Na verdade, precisa observar muito o comportamento desse adolescente. Como a Tânia falou, eu vou, né, complementar, de olhar se houve uma mudança brusca de comportamento, um isolamento social. Isso diz muito, né, de uma possível depressão. Um rompimento das amizades, dos laços. E é isso que vai acontecendo na escola. É como se a pessoa fosse se embotando, sabe? Fosse se fechando e ela vai se isolando dos outros. Ou então começa a ter notas baixas. Era um aluno que ia bem e começa a tirar, né, nota baixa na escola. Ou começa a faltar muito, ou não entrega a lição. Então, há uma mudança de comportamento desse adolescente. Né? Se tiver um professor atento, uma equipe atenta, vai perceber, vai chamar a família e pedir que tome providência, porque escola e família tem que estar de mãos dadas nessa história, né? Os pais têm que acompanhar de perto o andamento Sim, das notas, o sim. comportamento, enfim. E mesmo em casa, precisa observar se houve uma mudança de comportamento nesse adolescente. Porque
Porque, por exemplo, se esse adolescente era expansivo, risonho, feliz, ficava pela casa, e ele está ficando no quarto o tempo todo, opa, um sinal de alerta tem aí. Vamos averiguar o que está acontecendo. Mas e se esse adolescente já é alguém que é tímido, quieto, já era retraído? Como que um pai e mãe avalia? Né? Então, os pais têm que estar muito próximos desse adolescente, querer saber, perguntar. Sabe aquela coisa de pegar pela mão mesmo? Não pode deixar solto. Às vezes o que ele precisa é um apoio dentro de casa, né? Um pouquinho mais de atenção até para ele desabafar dentro de casa com os pais o que ele está passando, o que ele está sentindo. E isso é uma dificuldade, porque o adolescente, ele quer desabafar com o grupo social, com os amigos. E ele fica muito rebelde com os pais. Então, na maioria das vezes, principalmente quando ele está deprimido, ele fica irritado, agressivo, que é um dos sintomas, né, emocionais aí da depressão. E aí os pais acabam meio que largando de mão, porque quando vão acessar esse adolescente, ele está muito bravo. Então, os pais não podem deixar o adolescente solto. Tá bravo, insiste mesmo assim. Vai lá e pergunta, fiscaliza, olha o telefone, coloca limite para ficar em rede social, sabe? Olha dentro da mochila, olha o material escolar. Tem que estar atento para ver o que é que está acontecendo com essa pessoa, com essa criança ou adolescente, né? É um período que tem que estar sempre muito atento, né? Você citou uma coisa interessante no começo, que foi o período, né, de tristeza, porque todos nós passamos por períodos de alegria e de tristeza. Como definir se esse período ele está curto, está de acordo, se já é uma depressão? Qual é o limite? Então, é muito tênue o limite, né? E é muito singular. O seu limite pode ser diferente do meu. Mas tem uma regra que é infalível, Fernando, que é o seguinte: quando começa a atrapalhar a funcionalidade da sua vida, você precisa procurar tratamento. Então, muito mais do que tempo, se aquilo prejudica teu trabalho, teu estudo, teu relacionamento, seu sono, sua alimentação, alguma coisa não está legal. Né? Em geral, a gente verifica quando há uma persistência e uma constância. Né? Por exemplo, uma pessoa em luto, que acabou de perder alguém, é óbvio que ela vai chorar todos os dias, ela vai se entristecer, ela vai ter aquele tempo para elaborar aquela perda. Mas a pessoa que está deprimida, ela vai prolongar isso por um período muito maior. Então, a gente tem que estar atento a esse limiar. Mas aí você vai me falar, a pessoa de luto, então, se estiver sofrendo muito, ela não pode procurar ajuda? Sim. Se os sintomas estiverem insuportáveis e prejudicando a funcionalidade da vida dela, ela sim deve procurar ajuda também. Tânia, você observa nos hospitais que os filhos adolescentes têm pais também com depressão, tem um histórico familiar, existe uma genética ligada nisso ou tem mais a ver com comportamento, com o dia a dia? Olha, eu acho que hoje são vários fatores. A gente sabe que tem a genética que influencia, mas a parte comportamental é o que a gente mais vê acontecendo nas famílias. Geralmente as famílias são famílias com algum problema familiar, né? Então, famílias que não estão muito bem estruturadas. E aí isso vai refletir diretamente no adolescente, na criança. Hoje a gente tem um ambulatório aqui infanto-juvenil na cidade, e atende muitas crianças. Então a gente percebe que essa mudança de comportamento hoje, né, da sociedade no geral, como tem interferido nas crianças e nos nossos adolescentes também. Então, eu acredito sim que tem vários fatores que interferem, tá? Tem a parte genética, tem a parte comportamental, tem a parte social. Hoje, as crianças hoje quase não fazem muita atividade, né? O negócio delas é mais mexer em celular e estar em jogos, então eles já não gastam muita energia. Também tem a parte da alimentação, que é muito importante. Então, eu acho que são vários fatores que contribuem, mas a gente não pode descartar que muitas vezes são famílias com problemas dentro de casa, tem a parte genética também, né? E também a gente vê aí o envolvimento mesmo dessa família com esse adolescente, algumas dificuldades, algumas faltas de limite. Então, eu acredito que são vários fatores que interferem hoje em dia. Josiane, tem uma questão física também que envolve, né? Uma questão química, inclusive, no cérebro, que leva a pessoa, o adolescente ou a criança, a chegar nesse nível de depressão, que pode também desencadear outras doenças. O que acontece no corpo de uma pessoa com depressão?
Então, na verdade, hoje em dia os estudos estão apontando a depressão muito ligada à inflamação. Né? Como a Tânia estava falando, tem uma série de fatores que podem desencadear, né, essa inflamação geral, né, que propicia uma mudança nos neurotransmissores, né, principalmente de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela felicidade. Então a gente vê uma baixa de serotonina na produção desses neurotransmissores. Eu não sei se vocês sabem, mas o intestino é considerado o segundo cérebro. Né? E parte da serotonina ela é produzida no intestino. Então, fatores como alimentação, estresse, doenças inflamatórias intestinais podem vir a desencadear sintomas depressivos. Né? Por isso que a alimentação, atividade física, outras técnicas, eu vou falar sobre isso na questão do tratamento, são tão importantes. A gente fala que o tratamento para a depressão precisa passar, Fernando, por uma mudança de estilo e de hábito, estilo de vida e hábito. Porque senão não adianta só tomar medicação e controlar a produção de neurotransmissor. Porque é como se eu estivesse colocando água por um lado e tirando pelo outro. Porque eu vou estar provocando inflamação nesse organismo, nesse corpo, provocando uma baixa da produção dos neurotransmissores. E aí não adianta repor com medicação se eu não altero o estilo de vida daquela pessoa. A medicação ela vai remediar, mas ela não vai resolver o problema, ela vai amenizar os sintomas. Exatamente, ela ameniza. Por isso que tem que ser multiprofissional, né? E a gente tem que pegar várias facetas daquele indivíduo, tem que olhar aquele indivíduo como um todo para fazer o tratamento adequado. E é muito singular. Então, aquilo que pode funcionar para você pode não funcionar para o outro. Então, por isso que é caso a caso. Tânia, quais são os principais tratamentos que vocês administram aí no hospital em pessoas em casos já mais severos, mais avançados de depressão? Então, como eu tinha falado, né? O paciente vem para a gente, entra com o tratamento medicamentoso, né? Com um psiquiatra, que avalia, administra essas medicações padronizadas, medicações de alto custo, muitas vezes precisam ser inseridas nesse tratamento. E um dos papéis importantes dentro da depressão, eu vejo que é o acompanhamento da psicóloga na instituição e da terapeuta ocupacional que vai depois direcionar como é que vai ser a vida desse paciente lá fora, né? Então, a terapia na depressão, ela é muito importante. Então, os pacientes que vêm para a gente aqui, faz o tratamento medicamentoso, as nossas internações são internações de períodos curtos, né? Então, é só para tirar o paciente daquele sintoma, daquela crise, e aí a gente volta ele para o sistema da rede da cidade. Então, ele volta para a nossa RAPS, né? Que são os CAPs, as UBSs, as UPAs, e os ambulatórios, e ele volta para dar continuidade lá fora, já inserido de novo na sociedade. Tem o educador físico, que tem um papel muito importante também, as oficineiras que desenvolvem as atividades, e aí a gente começa a perceber os pacientes que não têm nenhum interesse em participar, pacientes que começam sem interesse, depois, durante o tratamento, eles começam a desenvolver interesse por algumas atividades que sejam, né? E aí a gente consegue ver a melhora desse paciente dia a dia. Mas num primeiro momento, quando ele entra, é o tratamento medicamentoso. E aí sim a equipe pode desenvolver o trabalho junto com a medicação. Tânia, as condições socioeconômicas das pessoas interferem e influenciam no aumento ou não de depressão? Eu acredito que no tratamento, mais ainda do que para desenvolver a depressão, né? É claro que tem toda a parte social, como a gente já comentou aqui, né? As dificuldades, a falta de apoio muitas vezes dessas pessoas, as pessoas muitas vezes não entendem o que é que está acontecendo com o seu familiar, com o seu colega, né? A gente tem visto alguns casos de pessoas que você nem imaginava que poderia ter depressão e acaba aparecendo na mídia, a gente fala, nossa, mas eu nunca imaginava que essa pessoa tem uma depressão. Então, hoje eu vejo assim, as pessoas não só aparecem com muita tristeza, mas aparecem outros sinais e sintomas que a gente quase não percebe. Então, eu vejo que a parte social interfere e depois vai interferir no tratamento para dar
continuidade no tratamento lá fora, né? Buscando uma medicação, a gente sabe que o município fornece essa medicação, às vezes a família não, não se junta ao paciente nessa, eu falo que é uma grande batalha, né, contra a depressão. Porque a depressão, como a Josiane estava falando, é de cada pessoa, é para cada pessoa, né? Então pode durar meses, anos, semanas, não tem como a gente prever. E o que a gente faz aqui, como eu disse, é o tratamento curto e que lá fora, se esse paciente não der continuidade, e muitas vezes a parte social interfere nisso, esse paciente acaba voltando para a gente. Josiane, tem que ficar atento também aos extremos, né? Uma pessoa extremamente alegre, muito alegre, que força aquela alegria, também tem que ficar atento. Às vezes é uma pessoa depressiva que está tentando disfarçar esse quadro de depressão. Em geral, Fernando, quando tem uma pessoa extremamente alegre, a gente pode estar falando de um quadro de hipomania ou mania, que aí já tem a ver, pode ter a ver, né, com uma questão do transtorno bipolar, né, com hipomania. Normalmente a pessoa deprimida ela não consegue disfarçar, porque a gente também caracteriza a depressão de acordo com a intensidade, então tem graus. Então tem o grau leve, moderado e grave. Então uma pessoa, né, num estado deprimido grave, ela não vai conseguir disfarçar os sintomas. Talvez uma no estado leve até consiga, mas eu acho muito difícil, Fernando, uma pessoa forjar tanto uma emoção a esse ponto, né? Sim, pode ser que dê um sorriso, né, cumprimente, tá tudo bem, aquela coisa básica que a gente vê. Mas nesse nível extremo, eu acredito que não. No caso de uma depressão já avançada, já severa, quais são os outros problemas físicos e psicológicos que essa pessoa pode passar? Ela perde primeiro a funcionalidade da vida, né? Essa pessoa começa a desistir de viver, perde o interesse e o gosto por tudo, a vida fica cinza. Então, normalmente essa pessoa fica muito acamada, para de comer ou emagrece muito, ou então engorda muito, né? Tem ideações suicidas, pode ter delírio e alucinação. Né? Aí a gente está falando de casos graves que precisa realmente internar e muitas vezes tem a tentativa de suicídio em casos graves. E é curioso que essa tentativa de suicídio é quando a pessoa começa a melhorar e sai do fundo do poço, aí ela tem um pouco mais de energia e ela atenta contra a própria vida. Porque em geral quando ela está muito grave ela fica apática. Não tem força para fazer nada. Não tem força para fazer nada. Tânia, qual que é o perfil? Existe um perfil dos pacientes que chegam até você? Mais homens, mais meninos, mais meninas? Tem algum perfil, idade? Hoje, na instituição, a gente recebe mais mulheres com casos de depressão, né? É uma faixa etária jovem, entre 20 e 39 anos, mais ou menos. Então, o nosso público até um tempo atrás eram mais homens e hoje a gente tem visto que são mais mulheres. Então, depressão pós-parto tem chegado bastante para a gente aqui. Mulheres com bebezinhos de meses, né? Que acabaram tentando contra a própria vida. Então, eu vejo que hoje, na instituição, neste momento, a gente tem visto um aumento de casos de mulheres jovens na fase mais produtiva delas. Josiane, a parte hormonal de uma mulher que está grávida ou que teve recentemente um bebê também influencia bastante se ela tem uma tendência, se ela tem uma propensão. Sim, né, o parto, né, a gente fala que é o blue da maternidade, que tem uma explosão hormonal quando a mulher tem o bebê, e isso desencadeia uma série de reações, né, naquela mulher. Se ela já tem essa predisposição, a chance dela desenvolver depressão pós-parto é muito grande. Então, por isso que tem que ter prevenção, tem que ter uma preparação com essa mulher durante a gestação, até para entender como é que os afetos dela estão. Porque normalmente já começa a ter sinal e sintoma na gravidez. E a mulher fica muito sensível, né? Pelo aumento dos hormônios, e ela começa a chorar, fica mais sensível. E muitas vezes isso camufla já a depressão que acontece na gravidez. Quando a mulher tem o bebê, que ela vê o desamparo diante dela, que ela precisa cuidar de um outro ser, porque é isso que acontece, muitas vezes ela não dá conta. E aí ela tem às vezes tem até surto psicótico, né, pós-parto, porque ela não dá conta de lidar com todas as mudanças comportamentais e hormonais que ela passa.
como em todos os casos, o apoio da família, dos amigos, das pessoas ao redor é fundamental para que essa pessoa supere essa fase, que às vezes é uma fase curta ou pode ser uma fase mais longa. Né? Sim, fundamental. E o que a Tânia estava falando para nós, Fernando, da prevalência maior em mulheres, isso está inclusive documentado pela OMS, né? A prevalência é 2 vezes mais em mulheres do que em homens. E isso acho que tem a ver também com as questões sociais, porque as mulheres são muito mais exigidas socialmente, né? Até no papel como mãe. Então, acho que isso também predispõe ao desenvolvimento da depressão, porque quando o bebezinho nasce, a mulher se exige em ser uma boa mãe, em dar conta de tudo, em ter que amamentar, voltar ao corpo que ela tinha antes, porque, né, tem um parceiro ali. Então, ela fica muito insegura. Então, todo esse panorama social desfavorável que a gente, mulher, ainda vive, pode ser um predispositor para desenvolvimento dos quadros depressivos, né? Josiane, Tânia, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Bom, a Lesp em Pauta volta já já. O Alesp em Pauta está de volta. Nesse segundo bloco, continuamos falando sobre depressão e os males que essa doença tem causado no mundo. O número de casos de depressão tem aumentado e é a primeira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Ainda assim, a depressão pode ser prevenida e tratada. Doutora Josiane, quais são os tratamentos e quais são os sintomas da depressão? A depressão é uma doença sistêmica, ela afeta todo o corpo do paciente, né? Então a gente divide em 3 tipos de sintoma: sintomas emocionais, sintomas cognitivos e sintomas físicos, que acaba, né, se conectando um com o outro. Então o que a gente verifica? Humor deprimido ou apatia, então aquela tristeza constante, persistente. Anedonia, o que é anedonia? É a falta de prazer em fazer atividades que anteriormente eram prazerosas. Desesperança, desespero, sensação de vazio, dificuldade em lidar com a perda, irritabilidade, sintomas ansiosos. Que mais que a gente pode pensar de sintomas emocionais? Irritabilidade, raiva, sintomas cognitivos, dificuldade de concentração, né, problemas de memória. E às vezes as pessoas que estão muito deprimidas, elas falam, parece que eu emburreci, que eu não consigo aprender. E às vezes descrevem também uma espécie de névoa mental, como se estivesse aérea, confuso. Sabe? Confuso. Então tem um prejuízo cognitivo. E os sintomas físicos? Normalmente é dor nas costas, dor abdominal, né, dor nas articulações, falta de apetite ou excesso de apetite, distúrbios do sono. Então, ou a pessoa dorme demais, que é o que a gente chama de hipersonia, ou ela tem insônia e acorda no meio da madrugada e não consegue dormir. Tem um ponto muito fundamental que a gente tem que estar atento nesses sintomas físicos, que é essa dor no peito. A pessoa normalmente ela sente uma angústia e um aperto muito grande, um vazio no peito. E às vezes a pessoa vai para o pronto-socorro achando que está morrendo, de tanto que dói, né? A existência fica muito dolorosa. E a pessoa acha que ela não serve para nada, ela se sente culpada, ela tem um sentimento de menos-valia, como se ela fosse um lixo. Normalmente a gente ouve assim, eu não presto para nada, eu sou um lixo, eu incomodo as pessoas, eu sou um peso na vida das pessoas. Então são sintomas muito sérios e importantes que já foram, Fernando, banalizados socialmente, né? Em outras épocas, a depressão era vista como, isso é frescura, isso é falta de ter o que fazer, isso é preguiça. Então a gente vê muitos adolescentes que estão muito deprimidos e os pais falam, olha aí, não faz nada, esse é um preguiçoso, não quer nada com a vida. Mas por quê? Aquele adolescente está muito deprimido. E não vai adiantar você chegar e falar assim, levanta, se não levar para um tratamento.
porque vai precisar de medicação, vai precisar de psicoterapia, vai precisar mudar o estilo de vida, a rede de apoio para essa pessoa. Então, os sintomas são sintomas importantes, como eu disse, eles podem variar de leve a grave. Agora, Tânia, nesses casos onde a depressão vai só aumentando, ela vai ficando cada vez pior porque também a pessoa não participa mais socialmente de nada, não tem mais nenhuma atividade, né, que dê prazer para ela, que ela goste de fazer, e a tendência é só piorar. Como a Josiane estava falando aí, né, os nossos pacientes chegam com a maioria desses sintomas que ela disse. Então, são pacientes que estavam muito tempo em casa isolados, pacientes que estavam há meses, às vezes, trancados dentro do quarto, emagrecidos, pacientes que chegam aqui sem ter noção de dia, mês, ano, o que está acontecendo no mundo. Então, são pacientes bem graves que chegam aqui para nós, né? Alguns com delírios, alucinações, como eu já disse, alguns com ideação, alguns com tentativa, como a Josiane falou aí, né? Eu sou um fardo, eu sou um peso, eu não servo para nada, eu não tenho mais valia nenhuma, eu era uma pessoa produtiva, hoje eu já não consigo mais produzir, não consigo cuidar da minha casa, não consigo cuidar do meu filho, né? Então, essas pessoas realmente elas chegam para cá, aqui para a gente, com esses sintomas, e a fala que a gente ouve muito aqui, eles falarem que é uma tristeza profunda, que dói, mas eles não sabem falar onde dói, porque dói tudo. Então, é muito triste, né? Ainda ouvimos falar, né? Às vezes por familiares, que isso é uma frescura, é uma forma de chamar atenção. E aí é feito também um trabalho, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, mas também é feito um trabalho com a família, para a família poder entender que isso realmente é uma doença, né? Não é uma frescura, não é uma forma de chamar atenção. Ela está doente e precisa do suporte familiar neste momento. Todas as pessoas ao redor dessa pessoa que está doente têm que também mudar o seu comportamento, né? Na sua opinião, Tânia, a pandemia aumentou o número de pessoas com depressão? Muito. Aumentou muito. Infelizmente, hoje, né, logo que a pandemia passou, a gente não tinha visto o reflexo da pandemia. Hoje a gente consegue ver um pouco isso nas pessoas que chegam para a gente, e daí sobre os relatos, sobre as conversas com os psicólogos, e também aumentou nos adolescentes. Então a gente vê que a pandemia realmente, né, depois de 2 anos, a gente vê aí os frutos negativos que a pandemia deixou para muitas pessoas. Essa falta de perspectiva, Josiane, da pandemia agravou muitos casos psicológicos, né? Essa falta de sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, isso foi piorando cada vez mais com pessoas às vezes presas dentro de casa sozinhas, sem ter apoio, sem ter o que fazer. Sim, nós somos seres sociais, né? Nós humanos, a gente precisa do outro para ser feliz, para se sentir amado. E o isolamento, ele provoca muitos efeitos psíquicos negativos em nós. Então, as pessoas tiveram que ficar reclusas em suas próprias casas, muitas vezes convivendo com familiares disfuncionais. Então, a gente vê que isso exacerbou, além do medo, da incerteza, né, da própria síndrome, desencadear sintomas depressivos e ansiosos, porque o Covid piora, né, quadros de transtornos mentais, por conta da inflamação que eu estava dizendo, porque é uma doença que inflama, é sistêmica também. Então, teve um aumento, inclusive, desse sintoma de névoa mental. Esses tratamentos que existem hoje, eles tratam também essa parte física. Primeiro tratam a inflamação e depois equilibram. Como é que eles funcionam? Eles equilibram o fluxo sanguíneo, enfim, as proteínas e os minerais que essa pessoa precisa para voltar ao normal? Então, na verdade, felizmente, nos últimos 30 anos, os tratamentos para depressão evoluíram muito. Então, além dos antidepressivos que nós temos, que tem uma ampla gama de medicação que são muito eficientes, nós temos estratégias de tratamento para tirar esse quadro sistêmico, para tirar a pessoa dessa inflamação total. Tirar do fundo do poço e voltar. Exatamente. Então, por exemplo, uso de probióticos ou medicações anti-inflamatórias. Não é anti-inflamatório, é um tipo de medicação específica. Combinada. Combinada. Além do antidepressivo,
né? A questão da alimentação, então hoje em dia a gente verifica que ter uma alimentação saudável é fundamental para você ter uma boa saúde mental. Que determinados tipos de alimentos vão propiciar que você desenvolva toxinas no seu organismo, que vai propiciar a inflamação, que vai aumentar o nível do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, alimentos processados, muita gordura, né? Fast food em geral. Então, o que a gente tem percebido? Que a alimentação mais saudável, alimentação voltada, por exemplo, para uma dieta do Mediterrâneo, que é muito ligada a castanhas, frutas vermelhas, azuis e roxas, tem uma substância muito importante que ajuda a desenvolver... Resveratrol, né? É uma das... isso também. Então, assim, nós temos uma linha de trabalho para tratamento com a pessoa depressiva, que está deprimida. E atividade física também. Atividade física, eu acho que para todos os males ela é sempre bem-vinda, né? Aliada, obviamente, à alimentação saudável, comportamentos saudáveis no dia a dia. Mas estudos robustos, Fernando, comprovaram a eficácia da atividade física em transtornos mentais. E atividades físicas de alto impacto e uma longa duração têm mais eficácia em transtornos depressivos e ansiosos. Mas qualquer atividade física vai ter benefício. É sempre bem-vinda, né? Sim. Tânia, você gostaria de destacar algum avanço da ciência, da farmácia, dos tratamentos, que tem chamado a sua atenção e que tem trazido muitos bons resultados, muitos benefícios? Hoje o que a gente vê, né, são as medicações de alto custo, são medicações muito melhores, com efeitos colaterais mínimos e que ajudam muito a reverter rapidamente os quadros de depressão. Uma outra coisa que às vezes a gente comenta e as pessoas ficam um pouco assustadas, né, que é o ECT, que é eletroconvulsoterapia. Então, nós já tivemos pacientes que foram encaminhados para o Hospital das Clínicas em São Paulo e fizeram eletroconvulsoterapia. Hoje é muito diferente do que era visto antigamente, né? Quando a gente fala disso, as pessoas, mas vai levar choque. Não é que não seja isso, né? Mas uma pessoa vai ser acompanhada, tem um anestesiologista que fica junto na sala, essa pessoa é anestesiada, e ali são passadas correntes de energia no cérebro da pessoa para que ela volte a ter um comportamento praticamente normal. Então, a gente teve, há um tempo atrás, eu acompanhei um paciente que foi encaminhado para lá com uma depressão gravíssima, né? E nós fomos visitá-lo, vamos visitar a instituição e acabamos visitando ele lá. E era uma outra pessoa. Então a gente tem alguns recursos, sim, principalmente para os casos mais graves, né? E que a gente precisa tirar um pouco o estigma ainda da sociedade e de alguns profissionais até, né? Porque às vezes a gente comenta, a pessoa fala, nossa, mas vai mandar para fazer eletroconvulsoterapia? Isso existe ainda? Existe, né? Existe de uma forma muito responsável, em que os médicos passam por uma junta, o paciente passa por uma junta médica, são testados algumas medicações, e aí ele vai para uma entrevista. Então, não é mais da forma que era feito. Muitas vezes as pessoas veem aí nos filmes, né? E aí ficam horrorizadas. Então, hoje a medicina, né, o tratamento, ele evoluiu muito. Então, a gente precisa aproveitar esses benefícios que ainda ajudam alguns pacientes com casos graves e severos de depressão, para que eles possam voltar a ter uma vida normal, né? Ou praticamente quase normal, digamos assim. Sempre monitorando, né, Tânia? Tânia, essas pessoas que não têm planos de saúde, que não têm condições financeiras de se tratar ou de prevenir as doenças, elas têm acesso a esse tipo de tratamento pelo SUS, pelos hospitais públicos? No caso da medicação de alto custo e eletroconvulsoterapia que a gente estava conversando Sim. aqui? Sim. Nosso hospital trabalha com pacientes SUS, né? Então, essas medicações de alto custo você entra com um pedido no município, demora um pouquinho para sair, mas eles têm todo o amparo, né, para poder ser suprido pelo Estado, pelo município, com essas medicações de alto custo, nos casos mais graves de depressão. E pacientes que precisam fazer eletroconvulsoterapia também conseguem, através de um contato, né, de médicos e de entrar, porque assim, é feita uma rede em que as pessoas entram nessa fila, nessa rede, para que são avaliados os casos mais graves, para que passem por esse tratamento
que hoje ajuda muito os nossos pacientes e outros pacientes que também não estejam na nossa instituição. Josiane, qual a importância de uma prevenção, de um tratamento, de uma consulta psicológica para a pessoa ter um parâmetro de como anda a vida dela, de uma ajuda de um profissional? Prevenção é tudo, mas nem sempre a gente consegue, né, prevenir. Nós vivemos num mundo com muitos fatores estressores. Né? Se você pega seu carro e vai para o trabalho, no próprio trânsito você já passa por um estresse. Né? Então, a vida nos testa e nos exige muito. Se você tem uma predisposição a olhar o mundo com um copo meio vazio, né? Se você já tem um perfil de personalidade mais depressivo, fica bem complicado prevenir sem fazer uma psicoterapia, sem procurar o profissional de saúde para avaliar. E sabe uma coisa interessante, Fernando? Que metade dos pacientes que têm depressão não têm acesso ao tratamento. E sabe por que eles não têm acesso ao tratamento? Estigma social e preconceito, falta de preparo da equipe de saúde, que não consegue diagnosticar corretamente que aquela pessoa está deprimida. E também o próprio paciente reluta em buscar tratamento, porque ele acha que vai conseguir de outra maneira. Então, a gente verifica que as pessoas não previnem, né, não se preocupam tanto com a saúde mental, né, em ter uma qualidade de vida mais saudável, praticar atividade física, ter uma crença verdadeira relacionada à espiritualidade ou qualquer outra questão, né, procurar uma psicoterapia para se autoconhecer, saber quem é no mundo, o que gosta, o que quer fazer. Então, a gente verifica que as pessoas vão negligenciando a saúde mental, como se isso não fosse nada. Porque assim, se você cai, tropeça e quebra a perna, você vai lá, faz um raio-x, você sabe exatamente onde está a sua fratura. E quando você está deprimido, como você sabe que está? Como você vai provar para você e para o outro que você está deprimido? Entende? É muito subjetivo, é muito, né, não é concreto, então é difícil fazer prevenção também por isso. No caso das empresas, Josiane, como deve ser o comportamento dos gestores e das empresas para cuidar de pessoas, de funcionários que estejam com essa tendência, que estejam já diminuindo a sua produção no trabalho? Como perceber isso e como deve ser o papel da empresa, do gestor? Nossa, muito interessante essa questão, porque eu não sei se vocês sabem, mas foi feita uma nova lei agora, que as empresas precisam ter programas de incentivo à saúde mental. Vocês sabiam? Não sabia. A lei foi, eu não sei exatamente a data, mas agora, por agora. E a gente já verifica uma preocupação maior das empresas em valorizar o que eles têm de mais importante, que é o capital humano, que é o ser humano. Né? Pensar que ali tem um ser humano que tem uma história, tem uma singularidade, tem uma vida, tem uma família, tem um passado, um presente e vai ter um futuro. Então, as empresas estão olhando com mais humanidade assim, para os funcionários. Eu tenho percebido uma mudança, né? Uma quebra de paradigmas nas empresas e uma preocupação maior em ter prevenção em relação à saúde mental. No caso dos adultos, os adultos se preocupam muito mais com as contas, com as responsabilidades. Vocês mencionaram, inclusive, as mulheres, né, que têm essa responsabilidade dupla, às vezes tripla, porque a carreira é a família, são os filhos. Tânia, qual que deve ser, na tua opinião, o comportamento desse adulto que não sabe bem por onde começar, não sabe como fazer um tratamento, mas que já está sentindo alguns sintomas de depressão? Olha, eu acho que é importante você ter uma rede de apoio, né? Se você não tiver isso em casa, ter com os amigos, procurar ajuda, sei lá, na igreja, né? Onde você tem uma crença, ligar para um 88, que é o CVV, né? Onde você vai ser atendido por uma pessoa que vai fazer uma escuta para você, procurar os atendimentos, né? Com psicólogos gratuitos, em alguns lugares são fornecidos isso. E, na medida do possível, fazer uma boa alimentação, praticar uma atividade física. Eu acho que você ter essa vida social, né? Que a Josiane falou que nós precisamos disso para poder viver, eu acho que é importante. Então, buscar isso de alguma forma, ou buscando na rede de saúde de mental, ou na própria rede de saúde do município, ou no seu convívio social, ou, né, buscando isso você próprio, através de atividade física, uma boa alimentação, ligando, como eu já falei, né, que é um canal gratuito que pode atender as pessoas.
Tânia, falando em números, como é que são os números do CVV? Quantas pessoas procuram por mês, por dia? Como é que é esse movimento? Olha, no CVV, né, que é a ligação, tem o chat, tem o e-mail, são muitas pessoas. Eu não tenho aqui um número exato para poder te passar, mas a procura tem aumentado a cada dia, né? E são muitas pessoas mesmo que ligam pedindo uma ajuda, mandando uma mensagem, um e-mail, mandando um WhatsApp, porque você consegue hoje fazer isso pelo WhatsApp também, né? E aqui a gente, em média, nós temos também uma unidade aqui especializada em saúde mental. É como se fosse uma UPA de saúde mental, uma unidade de pronto atendimento em saúde mental dentro da nossa instituição aqui no hospital. Em média, passam de 1.300 a 1.500 pessoas por mês, só nesse atendimento nosso aqui, né? Então, são pessoas que procuram ajuda, algumas já ficam para internação, outras voltam, referenciadas para a rede. Então, só nos nossos atendimentos aqui, 1.500 pessoas, em média, por mês. É bastante gente, né? Nossa. Josiane, você citou a questão do projeto de lei com relação às empresas, ao ambiente corporativo. Qual, na opinião de vocês, deve ser o papel dos legisladores nessa busca por uma melhoria, por uma diminuição nos números de depressão e doenças que seguem, né, a partir da depressão e que podem se desenvolver? Posso falar? Fique à vontade. Eu acho Bom, que é um papel fundamental, né, de conscientização. A OMS nos convoca enquanto cidadãos, né, e aí os legisladores nos representando, para ter um maior valor e compreensão a respeito da importância da saúde mental para a sociedade. Então, é fundamental que tenham projetos, tanto para aumentar lugares de atendimento, como o Hospital do CVV, né? Psicoeducação, informação para a população, remodelamento dos ambientes, né? Então, lares, escolas, empresas. Então, projetos que visem, né, essa conscientização da importância da saúde mental para o mundo, para a sociedade. Acho que é nessa linha que eu particularmente acredito, né? Você também pensa assim, Tânia? Eu penso que eu acho que tem que ser feito um trabalho mais intensivo nas escolas, né? Eu acho que é muito importante o trabalho nas escolas. Eu acho que a rede RAPS, né, que é uma rede que dá suporte para essas pessoas, ela precisa ser mais fortalecida. Porque aí, mais fortalecimento na rede fora da instituição, fora do hospital, da internação, menos esses pacientes vão precisar ser internados, né? E a intenção, realmente, de nós como instituição de internação, é que a gente não precisa internar o paciente. Se essa rede, né, não só aqui no município, mas em outros municípios e no estado, seja mais fortalecida, assim a gente vai ter menos internação. Mas eu acredito que um trabalho nas escolas é muito importante, porque vai evitar, principalmente com crianças, né? Que aí você fortalece essas crianças para serem adultos mais fortalecidos e mais resolvidos com as suas emoções. Estimular esse estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, a prática de esportes, exercícios físicos, educação artística, né, que tem que ser explorada também para explorar a criatividade das crianças, podem ajudar bastante para que as crianças cresçam de forma mais saudável. Eu acho que um papel fundamental, assim, nas escolas, né, é trabalhar as emoções, né, das crianças. Porque eu vejo que nós adultos, nós temos muitas dificuldades, né, em demonstrar as nossas emoções. Então, muitas vezes elas são reprimidas e eu acho que muitas vezes você tem dificuldade de identificar quais são as suas emoções e trabalhando isso com as crianças, nós teremos aí adultos com as suas emoções mais resolvidas. Eu penso muito nisso, né, de fazer um trabalho muito intensivo. E eu acho que nesse papel, eu acho que, no caso, né, os nossos políticos aí, eles vão poder ajudar a gente nessa situação. Josiane, no caso das mídias sociais, das tecnologias, informação é o que não falta hoje. Como usar essa tecnologia a nosso favor para curar esses males? A gente pode fazer bom uso das redes sociais, né? Eu digo que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então, a gente tem que ter limite com as redes sociais. Consumir, porque hoje a gente consome conteúdos nas redes sociais.
consumir conteúdos que sejam produtivos, positivos para a saúde mental, ter tempo para usar, não ficar conectado o tempo todo, porque isso é complicado, né? Inclusive já foi comprovado que aumenta a prevalência, né, de transtornos mentais. Então é ter bom senso, né? A gente precisa consumir com moderação. Como tudo, né? A palavra equilíbrio, ela se encaixa em qualquer âmbito da sociedade. Que recado que você gostaria de dar para quem está te assistindo nesse momento, Alesp em Pauta, para que ela tome iniciativas e tome providências para mudar a vida dela ou a vida de alguém que esteja ao redor dela? Se você está sofrendo nesse momento, se está sendo difícil existir, né? Se você tem muita tristeza, se você perdeu o desejo pela vida, a vida ficou cinza, não hesite em procurar ajuda. Procure família, amigos, se não for possível, vá até um profissional de saúde para você ser avaliado de uma maneira correta e procurar tratamento. Você não precisa ficar nesse sofrimento. Existe possibilidade de se tratar e ficar bem e seguir feliz na vida. Você, Tânia, qual recado você daria para quem nos assiste nesse momento? Olha, eu acho que, né, se as pessoas que estão aí nos ouvindo e nos assistindo estiver sofrendo hoje, né, com uma tristeza muito profunda, porque a gente costuma falar que a tristeza eu tenho um motivo, né? E quando essa tristeza eu não consigo achar um motivo, mas eu me sinto muito triste, procure ajuda, né? Como eu falei, veja se na sua rede social tem alguém que você possa contar, procure ajuda na rede de saúde mesmo, pública do seu município, e se precisar, ligue 188, né? Você não precisa se identificar, você liga e converse com uma outra pessoa que está lá preparada para poder te ajudar do outro lado da linha, de uma mensagem no WhatsApp, de um e-mail. Então, assim, não fique sozinho, não sofra sozinho, né? Tem meios e tem pessoas que estão aí dispostas a poder ajudar você nesse momento tão triste que a pessoa, muitas vezes, acha que não tem mais saída, mas tem saída, né? Então, procure ajuda. Tânia, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, eu agradeço em nome da instituição. Prazer em conhecer vocês aí, mesmo virtual, mas foi um prazer conhecer a Josiane e você. Estamos disponíveis aqui para atender e recebê-los aqui quando for necessário. A gente que agradece, Tânia. Foi um prazer e espero revê-la em breve em outros programas. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. Tânia. É fantástico, admiro bastante. Foi um prazer conhecê-la, viu? Obrigada, Josiane, o prazer é nosso, viu? E se sinta à vontade a vir conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Tá bem, obrigada. Josiane, você também, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio. Foi um prazer conversar com você e obrigado pelos esclarecimentos. Imagina, Fernando, foi ótimo estar aqui hoje e é um prazer sempre voltar aqui. Obrigado, a gente Obrigada. que agradece. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.